E eu quero me ater exatamente a isto. Falar à igreja nesse momento a respeito do clamor. A importância, o significado do clamor. Nós sabemos que o clamor, ele é diferente da oração. A oração em si, ela fala do nosso diálogo com Deus. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus e temos todo o tempo e falamos com Deus com o coração aberto. O clamor, ele já muda um pouco, porque o clamor é uma oração ainda mais intensa, mais profunda, onde na etimologia em si da palavra, clamor é o ato ou o efeito de clamar, de quem suplica. É impor força na oração, é gritar, é exclamar. Isso é clamor. É um pouco diferente da oração. Na oração você abre o seu coração, se derrama diante de Deus, adora a Ele na oração, agradece a Ele por aquilo que você recebeu, você dá testemunho daquilo que Deus está fazendo para o próprio Deus, mostrando que Deus está trabalhando em seu favor. Porém, o clamor é diferente. E para deixar bem claro aos irmãos, para que você entenda, o clamor, no geral, o clamor está ligado à dor, a sofrimento. Em todo o manuscrito sagrado, sempre que alguém clama, ele está clamando em função do momento, da situação que ele está vivendo. Ninguém clama por qualquer coisa. O clamor é sempre colocado e citado na Bíblia por um momento, por uma situação. Jeremias, esse texto em si, é exatamente isso que está acontecendo. Na segunda invasão de Jerusalém, Jeremias está preso, está no cárcere. O rei Nabucodonosor veio para invadir a cidade e ele está preso. Veja só, o rei Zedequias havia firmado compromisso com o Egito, de que o Egito enviasse os seus exércitos para defender a cidade se o rei Nabucodonosor viesse. A esperança do rei Zedequias era essa. Jeremias, como uma voz profética, se levanta dizendo que todo o esforço do rei de tentar defender a cidade era em vão, porque o rei viria, invadiria a cidade, derrubaria os seus muros e, por sua vez, dominaria de novo aquele povo. Em função da sua profecia, em função do seu discurso e da sua mensagem, o rei Zedequias colocou ele no cárcere. Agora veja, observe isso aqui comigo. Perceba que a cidade está cercada, ela está sitiada, não tem para onde ir. O povo está preso dentro dos muros da cidade. Isso aqui é importante. Logo, aquela gente está passando necessidade. A escassez, a falta de alimento, necessidades básicas, estão todos privados da sua liberdade. E Jeremias está aonde? Ele está no cárcere, ele está na prisão. Vocês hão de convir comigo, observe isso, que se existe, pastora, alguma necessidade dentro daquela cidade, o que dizer para aquelas pessoas que estão no cárcere? Se existe necessidade no palácio, na casa dos magistrados, se existe necessidade dentro da cidade, o que dizer daqueles que estão na cadeia, na prisão? Eles estão sofrendo 2 vezes mais. É exatamente nesse contexto de dor, de sofrimento, de necessidade, de escassez, que Deus ergue a sua voz para o seu servo, para o seu profeta, dizendo a ele a resposta para tudo isso, para toda essa dor, para todo esse sofrimento, para toda essa necessidade, para toda essa escassez, é esta, Jeremias. Qual, Deus?
clama a mim e responder-te-ei, aleluia, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora veja, perceba, observe comigo, a resposta de Deus no momento da necessidade, a resposta de Deus no momento da escassez é suficiente para solucionar os nossos problemas. É interessante a gente abordar isso aqui. Agora veja, a resposta de Deus no meio da tua dor, no meio do teu sofrimento, é suficiente para resolver o teu problema. É isso que a palavra, que o texto está dizendo. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Se tornou cômodo, atrativo, se tornou desejável das pessoas ao tentarem fugir da sua dor, escapar do seu sofrimento, sair do momento da adversidade, fazer o quê? Ao invés de clamar a Deus, é mais fácil postar no Facebook, é mais fácil postar lá no WhatsApp, no Instagram, não sei aonde, falando do que ela está passando. Eu olho para certas situações e dá vontade de rir. Seria, sabe, um tanto quanto hilário se não fosse trágico e cômico, que as pessoas colocam assim: passando por um momento difícil, por favor, não me pergunte o quê. E a gente olha para isso e diz: será que essa pessoa, ela está falando a verdade? Ou será que isso é só uma brincadeira? Eu estou passando por um momento de dor, só não me pergunte o quê. Porque parece que a intenção é que as pessoas fiquem preocupadas, que as pessoas fiquem agitadas, tentando saber o que é que está acontecendo com essa pobre alma, que as pessoas fiquem condoídas do seu sofrimento. Deixa eu te dizer uma coisa, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, o mundo que você está vivendo, o mundo real, eu estou falando do mundo além das redes sociais. Eu estou falando do mundo além dos canais aí, sabe, da mídia social. Não estou falando dessa realidade aqui, sabe, de rede social, não. O mundo além das redes sociais, o mundo de verdade, o mundo verdadeiro, o mundo palpável, aquele mundo que é alcançado verdadeiramente pelos teus pés, não é pela tua imaginação. Escute, esse mundo aí não tem dó, não tem pena de ninguém. Eu estou aqui para dizer com certeza que são poucas as pessoas que estão preocupadas com isso. São poucas as pessoas que estão preocupadas com o teu mimimi. Mas existe alguém que está preocupado com a tua vida. Existe alguém que está preocupado com você. Existe alguém que está interessado na tua história. Existe alguém que se preocupa de verdade contigo. E sabe quem é? É o poderoso Deus de Israel. O Deus que te salvou, este se preocupa com você. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Mas as pessoas, tem outra aqui. Glórias a Deus. Mas as pessoas, elas se prendem, só um pouco mais de volume agora. Mas as pessoas, elas se prendem, veja só, elas se prendem a essa ilusão, a essa fantasia de achar que dessa forma elas vão alcançar os seus objetivos. Eu imagino que Jeremias, quando estava lá no cárcere, talvez, quem sabe, se dispusesse dos meios de comunicação hoje, talvez ele dissesse: está aí, eu vou postar aqui alguma coisa, quem sabe alguém vai vir aqui resolver o meu problema. Eu vou tomar uma atitude aqui para talvez, quem sabe, comover alguém para que ele venha e socorra o que eu estou passando, me socorra nessa tribulação, nesse sofrimento. Mas não foi assim. A instrução de Deus foi essa. Veja o que diz o versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, veja só o versículo 2, assim diz o Senhor, faz isto. O Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Ele diz no versículo 3, clama a mim. A resposta de Deus para Jeremias foi essa: clama a mim.
Olhe para cá, escute. Mas você há de convir comigo que quando o texto fala, clama a mim, pastora, ele está falando de oração, ele está falando de busca, ele está falando de relacionamento, ele está falando de comunhão. E falar sobre oração, falar sobre relacionamento, falar de comunhão, aí é complicado, porque quando o Senhor fala, Ele nos orienta a respeito de oração, Ele não diz que na nossa oração nós teremos plateia que estarão nos acompanhando, não. Quando Ele fala de oração, Ele não diz que você vai ter uma plateia olhando para você e se condoendo da sua dor. Ele diz somente isso. E Ele se prende exclusivamente a dizer unicamente isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e ora em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui está o modelo, o exemplo pelo qual as pessoas desistiram de clamar a Deus. Porque orar em um quarto sozinho em secreto não promove a mídia social. Orar sozinho em secreto não é visto. Ninguém observa. O camarada está lá na cama, à beira da sua cama, ajoelhado, orando em secreto ao seu Deus, ao seu Pai, e não tem ninguém vendo, ninguém sabe. Alguns ainda se atrevem a subir no monte, e lá no monte fazem live, filmando que estão orando, porque parece que querem que alguém veja que ele é um homem, uma mulher de oração. E eu não sou contra que se suba ao monte para orar, pelo contrário, eu acho que é até bom. Mas veja só, a sua recompensa não vai vir por causa da live que você está fazendo. A sua recompensa não vai vir por causa do monte que você subiu. A sua resposta, a sua vitória, a sua bênção vai vir por causa do seu relacionamento com Deus. Não pense que clamar a Deus, porque na etimologia da palavra é súplica, é grita, escute, será atendida por Deus como um ato de desespero do seu coração. As pessoas imaginam, pronto, está resolvido. O negócio aqui, se oração é um diálogo com Deus e clamar é imprimir força, intensidade na oração, gritar, está resolvido. Eu já sei como é que eu faço para ter minha vitória. Eu vou gritar e vai dar tudo certo. Só que veja, muitas das vezes o nosso grito, os nossos altos decibéis para Deus são tão somente como ato desesperado de alguém que não confia em Deus, porque não o conhece, porque não tem comunhão com Ele, porque não tem relacionamento com Ele, porque não desfruta de comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, o que nós vamos ver sempre é os filhos de Deus, os profetas, os salmistas, falando a respeito do clamor. E é importante a gente observar isso, porque isso vai nos fazer entender como é que Deus administra esta questão do clamor. E eu quero dar aqui alguns exemplos, senão 3 exemplos de clamor que Deus ouviu, que Deus atendeu, e o contexto do que estava acontecendo em volta da vida daqueles que clamaram. Primeiro exemplo de clamor que eu quero falar para os irmãos é o clamor do profeta Jonas. Está lá no livro do profeta Jonas. Se você quiser acompanhar comigo, é só abrir a sua Bíblia. Jonas, capítulo de número 2. Jonas é um ótimo exemplo para falarmos a respeito de clamor. Porque se clamor está ligado sempre a dor e a sofrimento, logo nós vamos entender como é que nós nos envolvemos na questão do sofrimento e da dor muitas vezes. O profeta Jonas, ele caiu no encurso do sofrimento e da dor por sua desobediência.
Não venha cá você tentar me convencer dizendo que não, eu estou nessa situação porque eu sou um coitado. Eu estou nessa situação, mas eu não devo nada. Eu estou aqui, sabe, mas só faltou em mim verdadeiramente só as asinhas, mas eu sou um anjo. Embora você não veja isso, mas eu sou um anjo sim. Eu estou passando por isso porque eu não mereço. No caso do profeta Jonas, não. Ele estava passando por uma situação muito difícil e ele foi que buscou. Veja o que diz a Bíblia. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre, olha o que é que ele diz, começou: do ventre da sepultura gritei, e tu me ouvistes. Olha a situação que Jonas está passando, irmão. Ele está dizendo que do ventre da sepultura eu gritei. Eu não acredito, eu não consigo dimensionar o que seria isso, o ventre da sepultura. Mas alguma coisa me diz que o ventre da sepultura não é nada bom. Eu não posso conceber a ideia de que o ventre da sepultura é uma coisa boa. Pelo contrário, palavras do profeta Jonas. A situação que ele estava era a situação de alguém que se sentia no ventre da sepultura. Versículo 3, veja só, ele diz: porque tu me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas vagas têm passado por cima de mim. Veja só o que diz o texto. O texto diz: porque tu me lançastes. Foi o próprio Deus que lançou Jonas. Não foi o homem não, irmão. Esse teu problema, esse teu sofrimento, às vezes, ninguém tem culpa não. É o próprio Deus te levando a dor, ao sofrimento, porque o sofrimento é pedagógico. As pessoas não querem aceitar o sofrimento, mas o sofrimento é pedagógico. Eu já preguei exatamente aqui uma mensagem onde Jesus Cristo, ele sabia que quando ele fosse para Jerusalém, ele ia padecer muito na mão dos escribas, dos sacerdotes, dos fariseus, mas por sua vez ele decidiu ir. Ele não disse: já que eu vou padecer muito, sabe, assim, eu vou evitar esse caminho, eu vou por outro caminho. Todavia ele sabia que o caminho da dor, do sofrimento, era a pedagogia de Deus ensinando ele como é que ele deveria fazer, como era que ele deveria se comportar. Foi assim com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi advertido 3 vezes por alguém que chegou e disse: olha, se tu for para Jerusalém, vão te prender, tu vai ser levado para Roma e tu vai ser morto. Ele sabia de tudo, ele sabia o caminho da dor e do sofrimento, mas ele disse: não importa que eu sofra, que eu padeça, eu vou assim mesmo, porque ele tinha um compromisso com Deus. A minha maior preocupação hoje, em contexto de igreja, é que as pessoas, elas deixaram de crescer, de amadurecer e se tornaram crianças espirituais. Qualquer coisinha faz biquinho, diz que não vai vir mais da igreja, ficam tristes, ficam feridos, ficam magoados. Tem horas que dá vontade de perguntar: que negócio é esse, irmão? Isso é uma igreja ou é uma creche? Porque a pessoa não consegue crescer diante de Deus e entender que o sofrimento é pedagogia de Deus para a nossa vida. Escute, você entra no sofrimento uma pessoa e sai do outro lado uma pessoa totalmente diferente, porque sofrimento depura e amadurece o homem espiritual que há em você. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Mas ninguém quer o sofrimento, né, irmão? Ninguém aceita, por causa da teologia que desenvolveram. A teologia que foi desenvolvida hoje é essa:
é de que basta levantar a mão e dar glória. Escuta, não se preocupe não, não se preocupe não. Desenvolveram a teologia de que basta levantar a mão e dar glória e está tudo resolvido, né? Os camaradas pregam e levanta a tua mão aí, dá glória e pronto, você já recebeu a sua bênção e a sua vitória. Irmão, eu não sei quantos quilômetros é daqui para Hartford, eu não sei, mas se realmente fosse verdade que levantar a mão e dar glória recebe vitória, eu ia daqui para Hartford com a mão levantada de pés, caminhando e dando glória, porque eu sei que lá eu receberia a minha vitória. Mas existe caminhos de dor e de sofrimento que Deus traçou para mim e para a tua vida, que Ele não negocia isso com você. Eu não sei se nós estamos numa melhor condição espiritual que Paulo, mas Paulo orou 3 vezes e disse: retira de mim esse espinho. E o que Deus disse foi: tão somente a minha graça te basta. Segue a tua caminhada, porque a minha graça te basta. Isso é tudo. E eu estou aqui para te dizer que nem eu e nem você somos melhor que Paulo. Eu estou aqui para te dizer que nem eu e você somos melhores que Paulo, mas o mesmo céu que Paulo está, nós também vamos. Eu estou aqui para te dizer que mesmo nessa dor, nesse sofrimento, há um Deus poderoso contigo, assistindo o teu sofrimento. E não importa o que vai acontecer, o importante é saber que se tombarmos aqui, nós vamos amanhecer da glória ao lado de Deus, o Pai, onde glorificaremos Ele para todo sempre. Aleluia, veja só o que diz mais. E eu disse, é Jonas, e eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Ele está afirmando isso. Ele está afirmando isso. Jonas, que está em meio a tanta dor e sofrimento, ele disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Ele disse: eu sei que eu estou escondido dos teus olhos, mas olha a afirmação dele: todavia tornarei a ver o teu santo templo. Isso aqui é clamor, mas é clamor de alguém que confia no Deus que serve. Ele está dizendo aqui, ele está dizendo: eu sei que agora por esse momento os teus olhos se esconderam de mim, mas eu vou glorificar o Senhor no seu santo templo outra vez. Isso é clamor de alguém que está confiando. Continua o texto, olha o que é que diz mais: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Isso é do ventre do peixe. Ele diz: eu desci até os fundamentos dos montes, e a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. O Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Ele está nos ensinando, ele está nos falando. Aconteceu contigo, né, varão? Você chegou, orou a Deus por um sentimento que você nem entendia no momento que era, mas a mão de Deus estava lá. A gente tem que entender: se a criança desce, o carro pega ela, e aí estava o sofrimento ainda mais agravado, mas a mão de Deus estava lá. Você sabe disso. A mão poderosa de Deus. Quem acredita que a mão poderosa de Deus estava lá, levanta assim a mão e dá glórias a Deus. A mão de Deus estava lá. Segundo exemplo que eu quero que você acompanhe comigo, abre sua Bíblia lá em Gênesis. Abre a sua Bíblia em Gênesis, eu quero que você acompanhe isso comigo. Gênesis capítulo de número 28. O texto sagrado nos informa a respeito de um camarada chamado Jacó. Ele tem muito a nos ensinar a respeito do clamor. E ele demonstra aqui um cenário interessante para que avaliemos a respeito do clamor. Gênesis capítulo 28, versículo de número 18, nos diz assim a palavra do Senhor: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro,
e a pôs por coluna e derramou o azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei, o quê? O dízimo. Isso aqui é uma oração que ele está fazendo. Você conhece o cenário. Jacó havia usurpado o direito de primogenitura do seu irmão, de olho na herança, de olho no dinheiro, de olho na grana, usurpou o direito de primogenitura. Esaú viu que o seu pai estava ficando velho e disse: é só ele morrer e eu vou matar Jacó. A sua mãe ficou sabendo, chamou Jacó e disse: Jacó, a proposta para você não é boa. É bom que você arrume as suas tralhas e foge para a casa do meu irmão Labão. E toma uma mulher por lá e se casa, porque o negócio aqui não é muito bom para você. Pensando no dinheiro, pensando que ia ganhar muito dólar se tivesse o direito da primogenitura, agora se encontrou forasteiro, fugindo, sem dinheiro, liso e quebrado, talvez passando pelo México. E lá vem ele, e lá vem Jacó, né? Liso, quebrado, sem dinheiro, sem alternativo, sem solução. Mas ele carregava consigo uma preciosidade. Ele carregava contigo algo de altíssimo valor e estima. Ele tinha algo consigo que era extremamente necessário para qualquer um. Quando nós passamos por lá, você sabe por onde eu estou dizendo, nós também trazia conosco isso. Nós também trazia, quando nós descemos lá naquela cidade que você sabe que eu estou dizendo, alguns de nós, é claro, nós também trazíamos conosco, que era o conhecimento de um Deus poderoso e verdadeiro. Alguns de nós, assim como Jacó, fizemos votos a Deus, clamamos a Deus, fizemos confissões de pecados a Deus, prometemos a Deus alguma coisa, fizemos compromisso com Deus de alguma forma, e aí Deus nos permitiu entrar na terra que a gente talvez considerasse terra prometida, né? A terra que talvez para muitos é a terra que mana leite e mel. Jacó fez promessas a Deus. Jacó assumiu compromissos com Deus. Escute, Jacó clamou a Deus. Só que tem uma coisa, fazer compromissos e votos a Deus quando você está liso é fácil. Fazer compromisso e votos a Deus quando você está quebrado é fácil. Porque tu está quebrado mesmo. Tu não tem nada, não tem uma prata no bolso. Aí a gente faz promessas a Deus de uma ponta a outra. Está liso, carteira não tem nada. Os poucos que tu trouxe da carteira não vale um centavo aqui. Você está entrando e tu faz voto a Deus, compromisso a Deus porque está quebrado. Não tem nada. E você entra e você clama a Deus. E você fala com Deus, você manifesta o seu coração rasgado diante de Deus e faz compromisso. Foi assim que Jacó fez. A Bíblia não diz que ele ergueu um altar, o nome do lugar era Luz. Quando ele teve a visão de anjos que estavam naquele lugar, ele disse: quão horrível é esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Escute, ele não fez um altar a Deus. Olhe para cá, ele tinha uma pedra debaixo da cabeça. Ele pegou a pedra e fez assim, colocou a pedra em pé. E pronto, já era o altar. Ele pegou a pedra, olhe para cá, olhe para cá. Ele pegou a pedra que dormiu debaixo da sua cabeça, colocou ela em pé e disse: pronto, está aí, Senhor. É esse, sabe, o voto que eu faço, a aliança, o símbolo da minha aliança. O símbolo do meu compromisso é essa pedra em pé. Olhe para cá, olhe para cá. Imagine que você está fazendo um trato com Deus de coisas poderosas, vestes, comida, prosperidade, paz, abundância. E o símbolo do teu compromisso é uma pedra que você coloca em pé.
que basta o vento bater e ela, buf, cai. Ele pegou uma pedra, liso, quebrado, colocou em pé e disse: Deus, isso aqui é um símbolo da minha aliança contigo. Eu não tenho capacidade e condições nem de fazer um altar, porque eu não tenho ferramentas. Eu estou fugindo, ameaçado de morte. Eu não trouxe ferramentas. Eu não tenho como quebrar pedras. Eu não tenho como construir um altar a ti. E tudo que eu tenho agora é essa pedra que passou uma noite debaixo da minha cabeça. E eu quero que ela seja testemunho do meu compromisso contigo. Se eu chegar lá no teu comércio e disser que eu quero comprar metade do teu comércio e dizer que o voto, o símbolo da nossa aliança é uma pedra, eu tenho certeza que tu não vai querer. Se eu chegar lá e disser, eu quero comprar teu carro e a única coisa que eu tenho para dar de entrada é uma pedra velha para botar em pé, tu quer? Tu quer? Ninguém quer. Mas Deus quer. Tu não quer. Tu também não quer. Quer me vender a tua terra? A pedra? Quer trocar por uma pedra? Hein? Ninguém quer. A única coisa que tinha era uma pedra. O cara sem ferramenta, sem furadeira, sabe, sem nada. Como é o nome daquele? Tem? É Sãozal que quebra, que corta tudo. Como é o nome daquele bicho lá? É. Não tinha aquilo, não deu para trazer, porque quem está fugindo não tem tempo de fazer mala. Quem está fugindo não dá tempo de arrumar nada e parece que essa história de Jacó é a mesma minha história, a mesma sua história. Porque a nossa intenção é sempre essa, de fugir, de nos esconder. Adão, aonde tu estás? Senhor, eu fugi. Eu ouvi a tua voz e me escondi. Por que tu fugiu, Adão? Porque eu vi que estava nu. E eu me escondi de ti. Eu fugi. A saída, a solução nunca é fugir. A solução é acertar as contas com Deus. Como é seu nome, irmã? É? Thaís? Mesmo que às vezes tenha que clamar, né, irmã Thaís? Mesmo que às vezes tenha que gritar, mas a saída nunca é fugir. Se o camarada enfrenta problemas com álcool e ele chega lá no AA, Alcoólicos Anônimos, né? E aí ele é recebido lá pela equipe que faz lá os tratamentos. Aí ele chega lá e diz: não, eu vim aqui participar da reunião. Sim, pois não, seja bem-vindo. Você também está enfrentando problemas com bebida alcoólica? Não, eu bebo socialmente, eu só vim participar da reunião. Por favor, você está sendo convidado a se retirar. Você não pode ficar aqui. Como assim? Porque você não admite. Porque você não reconhece que precisa. Você só pode fazer parte desta reunião se você admitir que precisa. De chegar e dizer: eu estou caindo de bêbado. Eu estou precisando urgente de uma solução. Assim é com Deus. Enquanto tu te maquiar e passar o blanche, o batom, e fazer a sobrancelha, e pentear esse cabelo da melhor forma possível, não reconhecendo a tua necessidade, que só tu e Deus sabe qual é, você nunca vai ter resposta para o teu clamor. Você nunca vai ter resposta para o seu clamor. Mas se você reconhecer que precisa, talvez assim como fez Jacó em meio ao seu clamor: eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é uma pedra velha aqui, para botar diante da minha cabeça. E isso aqui vai ser o símbolo da nossa aliança. Deus vai dizer: eu topo, está fechado o negócio. Irmão, oh aleluia, oh glória a Deus. Não existe Deus mais poderoso do que esse, que fecha altos negócios como pagamento inicial, entrada, uma pedra. Eu nunca vi Deus assim. Eu nunca vi Deus assim, que fez compromisso contigo, varão, com você dando de entrada nada, senão a sua vida. Eu não tenho nada, eu só posso me oferecer. E ele olhar para você e dizer:
está fechado. Eu assino esse contrato aqui e vou te dar tudo que você pediu. Escute isso, eu concluo aqui agora. Mas Deus, a única coisa que Ele exigiu, Éder, foi que você cumprisse também a sua parte. Você precisa cumprir a outra parte, porque você se lembra, você lê o texto. O nome daquele lugar era Luz. E não pense que porque Jacó passou ali e disse que o nome daquele lugar era Betel, no outro dia, o povo daquele lugar acordou chamando aquele lugar de Betel. Não, era Luz do mesmo jeito. Só que Jacó não identificava aquele lugar mais como Luz. Ele identificava aquele lugar como Betel. No seu coração ele dizia, aquilo ali não é Luz. Aquele lugar ali é Betel. Aquele lugar ali é a casa de Deus. Aquele lugar ali é o lugar que eu fiz um compromisso. E você vê o que ele diz aqui. Ele diz o que, meu irmão? Ele diz assim, ó. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Ele está dizendo o quê? Hoje eu só tenho uma pedra para te oferecer. Mas vai chegar um dia, eu vou construir um altar. E que desse altar eu vou construir uma casa para o Senhor. Antigamente Deus, ele habitava em coisas. Como é que é o nome do irmão que eu esqueci? Daquele que eu comi um churrasco bom na casa dele lá. Como é o nome dele? Luciano, faz assim, Luciano, levanta. É o Luciano, está ali o Luciano. O compromisso de Jacó com Deus, Luciano, foi esse. De construir uma casa. Luciano, antigamente Deus, e eu estou usando o sentimento pastoral, eu estou usando o sentimento pastoral, chamando de meu filho, mas com muito respeito à sua pessoa. Mas antigamente, Deus, Vinícius, ele se manifestava através das coisas. Arca da Aliança, lugar santo dos santos. Deus, ele se manifestava através das coisas. Tinha uns lugares que eles acreditavam que Deus se manifestava mais. Só que na nova aliança é diferente. Embora a gente trate isso aqui como a casa de Deus, isso aqui não é a casa de Deus. Embora a gente diga que isso aqui é a casa de Deus, isso aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus é você. Você que é o templo, que a Bíblia diz, e morada do Espírito Santo. Não é o prédio em si, é você. Então, para hoje, transliterando isso aqui, é para hoje, nós aqui somos o templo a ser construído e edificado, Luciano. Todos os dias nós somos construídos e edificados. Todos os dias, Luciano, uma coisinha a mais nessa construção. Não é uma construção que é feita da noite para o dia, não. Todos os dias, uma pecinha, um tijolinho, uma doutrina, uma palavra que a gente vai praticando, que a gente vai executando, que a gente vai fazendo, e nós vamos crescendo, porque nós somos o templo de Deus. Você pode virar para essa pessoa que está do seu lado e dizer assim, é você o templo. Fala aí para ela, fala aí. É você que é o templo. Você clamou e Deus ouviu. Agora só que tem uma coisa, ei, liso. Você fez compromisso liso e quebrado. E agora chegou o momento do reajuste. Uma coisa, irmão, é fazer voto quando você está quebrado. Outra coisa é cumprir depois que Deus te abençoou. Uma coisa é fazer voto quando você está liso e quebrado. A outra coisa é cumprir o voto depois que Deus te abençoou. Quando eu estava liso, orava por causa de uma companhia. Deus deu. A companhia cresceu, está abençoada, Deus está prosperando. Mas agora se tornou difícil cumprir o voto que o liso prometeu quando estava quebrado. E se é do teu interesse realmente que esse templo, que é você, seja templo e morada de Deus, a minha palavra aqui é essa: cumpra os seus compromissos que você fez a Deus. Cumpra os seus compromissos. Você clamou ao Senhor. Foi você que falou com Deus. Se eu entrar, Senhor, nessa terra, eu vou ficar lá 5 anos. E vou voltar. E vou fazer assim. E vou fazer assado. Mas aí o camarada chegou aqui e eu não estou incitando ninguém a nada.
o mamon tomou de conta dele, dominou a vida dele, esfrega a cara dele no chão e diz: você tá comigo, você não sai mais. Você vai ficar girando que nem aqueles ratos de experiência, rodando e não sai daqui nunca mais. E você fez voto a Deus, você disse que ia construir uma congregação, você disse que ia ajudar no campo missionário. Foi você que clamou a Deus, não fui eu não. E você sabe o que Deus está dizendo. Está aqui preso, andando em círculos, e mamão fazendo você rodar de um lado para o outro, sem perspectiva, sem luz, sem visão, porque não está cumprindo com o compromisso que você fez a Deus. Deixa eu concluir aqui. Veja só. Segunda espécie de clamor, quem clamou foi Davi. E esse clamor aqui é especial, eu fecho com ele. Porque o clamor de Davi não foi que nem o clamor de Jonas. Não foi... O terceiro, não foi que nem o clamor de Jonas, não foi que nem o clamor de Jacó. O clamor de Davi foi diferente. Esses dois que eu falei, o Jonas estava no ventre do peixe, o negócio lá era sombrio. Ele tinha motivos para clamar porque estava morrendo. Jacó clamou porque queria prosperar, queria bênção. E Davi, pastor Sóstenes, ele clamou porque havia pecado. E a intensidade do clamor de Davi não foi menor do que a intensidade do clamor dos outros. Sabe, eu fico pensando que se nós clamássemos com a mesma intenção, com a mesma profundidade, com a mesma força a Deus, como nós clamamos quando queremos uma bênção, quando queremos uma cura, quando queremos um milagre, quando queremos uma porta aberta, se nós clamássemos com a mesma força, com a mesma intensidade, quando nós pecamos, estava tudo resolvido. Quando a gente quer uma bênção, a gente faz campanha, a gente entra no manto, né, que diz, né? Pula de uma perna só, se entorta todo, né? Não falta na oração, né? Não falta na campanha, porque quer uma bênção. Quando a gente está precisando, a gente, sabe, se derrama. Passa a madrugada orando, chora, se derrama em Deus. Mas quando peca, não, é normal. E se é assim mesmo, é da natureza do homem, ainda se justifica. A Bíblia diz que Davi clamou. Se você ler todo o salmo de número 130, é um salmo maravilhoso, importantíssimo, que diz assim, ó: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Olha o que ele diz: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Ele está dizendo: Senhor, é como se o Éder estivesse orando: Senhor, se tu olhar para o meu pecado, quem é que pode subsistir? Ele está reconhecendo a sua natureza pecaminosa, Luciano. Ele está dizendo: Senhor, se tu olhar para mim, o que é que vai restar de mim? Isso aqui é reconhecimento. Ele não está se posicionando assim como alguém que está de boa, sabe, a consciência tranquila, está tudo bem, não. Ele está dizendo: Senhor, se tu olhar para mim, eu estou clamando, porque se tu olhar para mim, Senhor, eu sou destruído, porque sou pecador. Eu tenho pecado em mim, a minha natureza me condena. Veja o que diz mais: mas contigo, Senhor, está o perdão, para que sejas temido. O perdão de Deus, eu acho interessante o que ele diz. O perdão de Deus para que sejas temido. Deus não te perdoa te liberando para ir lá e pecar de novo, não. Ele te perdoa, sabe para quê? Para que tu o tema e não peques mais. É isso que ele está dizendo. Senhor, o teu perdão é para que eu jamais volte a cometer o pecado. Ele diz assim: aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda, espero na sua palavra. Sabe o que ele está dizendo, Darcy? Aguardo o Senhor, espero o Senhor. Ele está dizendo: eu não vou sair daqui, eu não vou me movimentar para lado nenhum,
até que venha de ti a resposta. Ele está dizendo que ele não vai fazer nada até que Deus determine, até que Deus haja, até que Deus faça, até que Deus venha mover as águas. Eu não vou fazer nada. Ele está dizendo em outras palavras, pastor, eu não vou sair daqui até a tua resposta chegar. Isso é clamor. Clamor de alguém que se sente afastado por causa do pecado. Ele diz, a minha alma, lá está ele, anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Quem faz parte da meia-noite sabe melhor do que significa isso. Quem faz parte da meia-noite sabe, né, que a gente aguarda pela manhã. Eu estou lá dentro do stop shop todos os dias, com a máquina velha, e dá vontade de eu tocar ela na parede, pensar ela quebra logo, como não tem. E estou andando com ela para um lado e para o outro, aqui, eu passo da frente assim, que tem aquele jeito, eu olho, será que já está amanhecendo o dia? Meu Deus, não vai amanhecer esse dia não. Porque eu sei que quando vem clareando, sabe assim, é hora de eu ir embora. Eu sou o guarda da manhã, estou lá esperando, amanhece para mim ir embora. Amanhece para mim ir embora. Ele está ansiando pelo perdão, assim como o guarda anseia pelo amanhecer do dia. Aleluia. Você pode se alegrar em Deus. Ele está dizendo, eu anseio pelo teu perdão, assim como o guarda anseia pelo amanhecer do dia. Essa súplica aqui é por perdão, irmão, não é por bênção, não. Você orar por bênção, suplicar por bênção é uma coisa, mas tomar madrugada fora, orando a Deus e dizendo, Senhor, me perdoa, Senhor, me cobre com teu sangue, me perdoa, é outra coisa diferente. Eu concluo aqui, veja só, a minha alma anseia pelo Senhor. E eu já li esse, diz assim, espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Aleluia. Espera no Senhor, porque há a redenção de Deus para a tua vida. Eu tenho uma palavra para dizer para você. A tua súplica é ouvida por Deus. A tua súplica é conhecida diante de Deus. Você não está só. Assim como ele ouviu a súplica desses homens, ele está ouvindo a tua súplica. Ele está ouvindo o teu clamor. Jeremias não esteve só sem respostas. Portanto, eu estou aqui para dizer para você, há uma resposta de Deus vindo em tua direção. Você é capaz de acreditar nisso? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Há uma resposta